Olá, meus amigos, meus irmãos. Vamos fazer reflexão da palavra? Vamos aprender? Meus amigos, meus irmãos, você que está nos vendo, você já percebeu que pessoas que falam demais, elas escutam de menos? É interessante que às vezes as pessoas que falam muito, elas têm uma sensação que está bem, não é verdade? Ah, foi tão bom você me ouvir, foi tão bom, estou me sentindo bem. Mas essas pessoas que falam, será que elas adquirem entendimento e sabedoria? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, em vários textos, as escrituras inteiras falam assim: ouve, ó Israel, ouça a palavra de Deus. E através das escrituras inteiras, nos adverte que nós devemos ouvir mais do que falar. Essa semana eu estava conversando com alguém, né? E a pessoa contando da vida dela, que está passando dificuldade, isso e aquilo, que diz que quer conhecer a Deus, e começou a falava e não dava chance, né? Pediu conselho, mas não dava chance para nós entrarmos com o conselho da palavra. E aí eu tive que pedir licença. Falei, com licença um pouquinho, que eu quero fazer uma leitura para você, explicar o texto. Tive que interromper. Por quê? E aí, depois que eu saí dessa conversa, né, foi um final de semana, sábado, ontem, e eu falei, vou fazer um vídeo, porque isso é muito comum entre nós. Nós somos assim, né? Nós gostamos de falar demais, mas não prestamos atenção para ouvir. Eu me lembro que certa vez alguém estava num determinado local e estava uma conversa para lá, conversa para cá, e tinha uma pessoa que estava quieta no canto. Aí chegou outra e falou: olha, estou vendo que você é o único sábio aqui. E na verdade ele não era sábio, né? Mas ele se passou por sábio. E ele entrou naquele texto que as escrituras diz: aquele que se cala se passa por sábio, né? E, meus amigos, meus irmãos, eu quero fazer uma leitura aqui do texto do homem terreno mais sábio que pisou na face dessa terra, que foi Salomão. E ele dando conselhos para nós. Ele estava inspirado pelo Espírito Santo, tanto é que está aqui, foi guardado para nós. É um livro sagrado, foi ele que escreveu e Deus falando através dele. Então nós vamos fazer a leitura e vamos tirar algumas lições para você, de agora em diante, para você aprender a ouvir mais a Deus do que ficar falando. E às vezes eu vejo pessoas gastam horas e horas orando a Deus, só falando. Mas o próprio Senhor Jesus falou que não é pelo muito falar que que Deus vai nos ouvir. Mas como que eu vou ficar horas e horas diante de Deus sem falar nada? Você pode ficar em silêncio, meditando na palavra dele. Você está ouvindo quando você está meditando. Mas quando você está falando, pedindo isso, pedindo aquilo, horas e horas, você não está sendo sábio. Entendeu? Então é melhor você ficar diante de Deus, naquela quietude do teu coração, das tuas palavras, ficar meditando no que Deus está falando contigo. É assim que nós devemos fazer as nossas orações. E eu vou ler aqui no capítulo 5 de Eclesiastes, que a palavra, a sabedoria de Deus nos ensina como nós devemos nos portar diante da santidade de Deus, diante da glória de Deus, diante de Deus. E até diante dos homens também, meus amigos, meus irmãos, né? Eu vou fazer a leitura e você vai entender por que Deus nos dá esse conselho, né? Então está escrito aqui no capítulo 5, versículo 2: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Jesus mesmo falou: não useis de vãs repetições, não é pelo muito falar. E aí o versículo 3 diz: porque da muita ocupação vêm os sonhos.
e a voz do tolo da multidão das palavras. Às vezes tem gente que sonha muito, né? Tá preocupado com isso, preocupado com aquilo. Eu mesmo, quando estou muito preocupado, eu sonho muito. Das muitas ocupação, aquela agitação sua, vem muito sonho, né? Às vezes tem noite que eu sonho 2, 3, 4 sonhos numa noite só. Há muita ocupação. E a palavra de Deus vai dizendo aqui também, no versículo 7. Olha o que diz a palavra, preste muita atenção, meus amigos, meus irmãos. Você talvez goste de falar mais do que ouvir. Por quê? Como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras. Mas tu teme a Deus. Em outra palavra, obedeça isso aqui. Se você obedecer esse conselho, você está temendo a Deus. Se você obedecer o conselho do versículo 2, você está temendo Ele, você está obedecendo. Porque Deus está nos céus e tu sobre a terra, assim sejam poucas as tuas palavras. Então, meus amigos, meus irmãos, eu espero que através desse pequeno vídeo você mude o teu modo de falar, você mude, né, a tua maneira de se portar diante dos homens e diante de Deus. Por isso que a palavra de Deus fala também que as palavras dos sábios, né, devem ser ouvidas em silêncio. As palavras do sábio você deve ouvir em silêncio. Por quê? Porque ele tem mais sabedoria do que você. Se você percebe que alguém tem coisa para te passar, mais conhecimento, aproveita ao máximo. Suga ao máximo, entre aspas, né? Suga ao máximo. Porque se você começar a falar, vai ser interrompido aquele canal que está vindo para você. Você está mandando para ele. Mas o que você tem que aprender, você não vai aprender. Você está perdendo precioso tempo com as tuas palavras, né? Por isso que lá no livro de Tiago, o capítulo 1, versículo 19, diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tá vendo? O próprio Jesus também disse lá no livro de Mateus 11:15: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em outras palavras, Deus te deu 2 ouvidos. Faça bom uso dele. Faça bom uso, né? E a palavra de Deus, ela está cheia de advertência para nós usarmos mais o ouvido do que a nossa boca. Tem até um ditado popular que diz assim, que Deus deu 2 ouvidos, 2 olhos e apenas uma boca. Mas parece que nós temos várias bocas. Nós invertemos as coisas. Nós gostamos de inverter as coisas. Por isso é aqui que no livro de Isaías, capítulo 28, versículo 23, diz assim: inclinai os ouvidos e ouve a minha voz, e atendei bem e ouvi o meu discurso. Mas o que nós vemos hoje é as pessoas, às vezes, você está levando a palavra, ela está interrompendo, ela, em vez de captar toda aquela mensagem, estar bem atento aos ouvidos dela, e ela interrompe. É a mesma coisa com Deus. Vocês observaram o texto que nós lemos aqui, que nas muitas palavras tem vaidade, coisas que não vai prestar, que vai passar. E outro texto diz que na multidão das palavras há transgressão. Você vai ter uma grande chance de cometer pecado nas muitas palavras. Então, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, você que está vendo esse vídeo, eu gostaria que você ouvisse, atentasse para estas palavras. Pense sobre isso.